Até aqui. Obrigada, João. Que Deus possa abençoar esta palavra hoje e que ela possa tocar nos nossos corações da forma que Ele deseja. Quem é que já usou a expressão epá, eu sou humano, eu sou humana, por isso eu faço isto? Ninguém usou, né? Obrigada, Elsa. Estava a sentir aqui um bocadinho sozinha. Eu sou mesmo assim, é por isso que eu faço isso. Eu sou assim, não há nada que eu possa fazer diferente. Nunca ninguém usou essa expressão? Eu também, obrigada. E olhando para este caminho em Atos, quem é que olha para Paulo e pensa, este homem realmente é para lá do humano? Quer dizer, o que ele faz, convenhamos, está muito acima, ele levantou ali o nível da nossa capacidade de servir bem alto. Quem é que pensa assim de Paulo? Eu olho para Paulo e penso, eu não chego lá. É quase impossível de chegar lá, eu sou humana, certo? Então, o Paulo nem tanto. Pois é. Então, e se hoje nós descobrirmos juntos que realmente nós não somos simplesmente humanos? Que nós devemos deixar de pensar que somos simplesmente humanos? Que nós devemos passar a viver de uma maneira única e podemos passar a viver de uma maneira tão única e extraordinária que podemos acompanhar Paulo e Silas e outros cristãos da nossa era. E se nós descobrirmos juntos que somos de Cristo, não é? Foi isso que cantamos há pouco, somos de Cristo, logo não podemos continuar a usar estas expressões, eu sou humano e tal. E se combinarmos descobrir juntos que mesmo ferido, mesmo estando em lugares difíceis, nós podemos ser aqueles que podem ajudar outros a ser curados. Então, no fundo, isto é a caminhada que nós vamos fazer hoje, ou pelo menos que eu vou tentar que possamos fazer hoje. Descobrirmos este caminho juntos. O texto de hoje começa com uma descrição que, para quem não sabe a história toda, até parece maravilhoso, né? Acabámos de cantar um hino, até conseguimos imaginar Paulo e Silas a cantar este hino ali na prisão, os presos a ouvir. Bem, que cenário, né? Pois é, mas nós sabemos a história toda. E a história toda não é fácil. Paulo e Silas chegaram a Filipe com o objetivo de falar sobre o Evangelho de Jesus, e naquele processo eles tiveram uma atitude que os levou àquela prisão. Eles chegaram ali porque eles libertaram uma jovem mulher de um espírito mau que aprendia a pessoas que a usavam para ela ser fonte de rendimento, com o seu dom de adivinhação. E quando eles fazem isto, eles são arrastados pelas ruas, eles são espancados, muito espancados, as suas vestes são rasgadas e eles são levados à zona mais funda da prisão, são presos pelos pés a um tronco e ali permanecem. Então, aquela imagem maravilhosa do que segurança sou de Jesus, canto da minha alma, já foi, né? Pois, consegue imaginar aquela zona da prisão funda, fria, cheirosa e presos para um tronco. E é neste cenário que eles cantam. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Digo eu. Presos, maltratados injustamente, e lá estão vocês como eu a pensar, eu não disse? Isto é quase humanamente impossível. Paulo e Silas colocaram a fasquia muito alto. Mas, se para eles é possível, para nós também. A questão é que nós colocamos as coisas de tal maneira que pensamos, para mim não dava, eu sou humana, por muito menos eu queixo-me, por muito menos coisas eu digo, Deus, mas porquê? Porquê é que isto me aconteceu? Porquê é que tu me trouxeste a este lugar? Porquê é que tu permitiste que isto passasse na minha vida? Então, há dias da nossa vida que nós nos acordamos e dizemos, hoje eu nem sequer me vou levantar. Hoje estou cansada, a semana foi difícil, não me apetece ir adorar a Deus com os meus irmãos. Eu sou humana, eu preciso mesmo de respirar, de espairecer. Eu preciso de coisas diferentes. Hoje é o meu dia para relaxar, eu nem sequer vou à igreja hoje. E é aqui que o nosso chip tem de começar a mudar. Mais uma vez, nós não somos só humanos. A quem pertencemos? Há pouco cantámos. A quem é que nós pertencemos? Não está a passar.
Ok, obrigado. Há pouco cantámos. Que segurança sou de Jesus. Vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Nós pertencemos a Jesus. E nós também somos o quê? O que é que nós somos? Do que é que nós somos cobertos? Nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por um preço. Então nós não somos humanos, quer dizer, somos humanos, mas também templo e santuário do Espírito Santo. Mas Xana, estão vocês a pensar, não é? Xana, tu não sabes a tribulação que eu estou a passar neste momento, se tu soubesses. Então lembra-se o que é que o Luís disse a semana passada, certo? A tua dor é real. A tua dor existe. Não a minimizes, não faças de conta que ela não está aí. O que eu te peço, o que eu nos peço, é que diante dessa dor nós possamos ter uma postura completamente diferente. Até nesse momento, a tua atitude deve ser extraordinariamente diferente. E usares esse momento, essa tua dor, para uma forma extraordinária, cuidar de outros e dar testemunho de quem é Jesus. Então, não esperes o momento certo, permite-te usar mesmo assim. Vamos voltar ao texto de hoje. Veio o terremoto, Deus fez tudo para tremer, criou o cenário perfeito para uma conversão em massa, não uma fuga em massa. Percebem? Paulo e Silas podiam ter fugido, mas não era sobre eles, era sobre Deus. Era sobre o Evangelho, era sobre o Reino, era sobre Jesus. Quanto te permites usar, não é sobre ti, é sobre Deus. Vamos fazer aqui um exercício de português. Então, na frase Deus nos predestinou para filhos de adoção, quem é o sujeito da frase? Está lá a dizer, quem não sabe pode estar lá a dizer. Deus, né? E quem é o objeto da frase? Somos nós. Então, se fizermos aqui uma aula de gramática, o objeto numa frase é geralmente o destinatário da ação, o sujeito, que é o executor da ação, Deus, não é? É aquele que executa a ação sobre nós. Nós somos aqueles que recebemos a ação de Deus. Então, não somos nós o mais importante, é Deus que é o mais importante. O comportamento de Paulo e Silas é surpreendente porque mesmo no meio das aflições, das tribulações e das perseguições, mesmo na cadeia, à noite, presos pelos pés, eles permitem-se ser objeto da ação de Deus. Oram e cantam e todos os presos foram tocados pela alegria, pela intrepidez e, acima de tudo, pela ousadia que eles têm em permitir-se que o Espírito Santo os use naquele lugar. E de repente, há um grande terremoto que invade aquela cadeia, sacode os alicerces da prisão, as portas abrem-se, as correntes soltam-se e todos podem finalmente ser livres. O carcereiro olha à volta e entra em pânico, desesperado, tenta tirar a própria vida, porque, não sei se sabem, mas o castigo para o carcereiro ia ser atroz, não é? Mas Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, não permitem. Então, Paulo grita e a vida daquele homem é transformada. E ele pergunta o que é que pode fazer. Prostra-se diante deles e pede-lhes: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não só tu e a tua casa. É neste ato de discernimento de Paulo e Silas que sabiam exatamente o que deviam fazer. As correias soltaram-se, as correntes soltaram-se, as portas abriram-se e eles sabiam que não era para sair. Mas os presos também. Ninguém saiu. Há uma presença de Deus neste lugar, no meio da dor e no meio do sofrimento, que só é possível porque há uma relação próxima entre Paulo e Silas e com Deus que se permitem usar. Não era sobre eles, era sobre Deus.
A tribulação de dor e a dor de Paulo e de Silas, seguida destes gestos de louvor e adoração ao Deus maravilhoso que rege as nossas vidas, não são as deles, as nossas também, despertou, tenho a certeza, muitos presos, e a história diz-nos o carcereiro e a sua família para Jesus. Então, não foi em vão a dor de Paulo e Silas, não tem de ser em vão a minha dor, não tem de ser em vão a tua dor. Se já escolhemos realmente este caminho de ser seguidores de Jesus, não podemos procrastinar regularmente, constantemente. Estar sempre a dizer, ai, coitadinho de mim, é o caminho que o mundo nos faz, ai, o mundo, ai, que difícil a vida. Ah, somos pecadores. Isso é o que o mundo nos diz para nós falarmos, seguirmos, sermos. É isso que a sociedade nos diz. Quando está a correr mal a vida, lamenta-te, não é? É assim que a sociedade nos chama. Inspira. E Paulo e Silas realmente podiam tê-lo feito. Eu não consigo imaginar a dor que eles tinham física. Mas que provavelmente no lugar deles eu teria lamentado imenso. Já por muito menos eu lamentei. Mas estes não são os caminhos de Deus. Então nós estamos habituados que as nossas frases comecem por nós. Nós como sujeitos. Eu fiz, eu aconteci, eu quero, eu preciso, eu alcancei. É assim que normalmente nós começamos as frases. O que nos é pedido aqui é que seja diferente. Porque isto é o que a sociedade nos inspira a ser. Dizem-nos sempre, estás mal, não podes ajudar ninguém. É melhor primeiro cuidar de ti e depois ajudas os outros. Livros de autoajuda. Boa. Ou então vai fazer meditação sozinho, isso também resolve. Isto é a sociedade dos dias de hoje. E para muitas pessoas faz sentido. Mas a questão é que para nós não devia fazer sentido. O que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã é que eu posso ser curadora ferida. Eu hoje, ferida, posso ajudar outros irmãos a fazer um caminho. E nesse processo, eu ir-me curando também. Entendem? Eu não tenho que estar top para ajudar o outro, ou para fazer igreja, ou para servir, ou para acompanhar. Não. Eu posso estar como eu estou hoje e fazê-lo. Porque não é sobre mim, irmãos. É sobre Cristo. É sobre eu carregar a minha cruz e segui-lo e aceitar que Ele tem um jugo leve. E qual é a promessa que Deus nos faz? A graça, não é? Ele dá-nos graça, mesmo que nós não merecemos. Não merecendo, Ele dá-nos graça. Então, eu imagino que a tua dor não deve ser pequena. A minha não é, pelo menos não para mim. E há dias que eu confesso-vos que é realmente muito difícil para mim levantar e treinar, ser luz e perfume de Jesus em tudo onde eu vou, onde eu estou. É realmente difícil. Mas o Espírito de Deus em nós fortalece-nos. E isto não pode ser só uma música cantada, só uma teoria da Bíblia. Tem que ser uma certeza do nosso coração. Há um salmo de Davi que eu voltei a ler agora há pouco tempo, e leio e vou lá muito regularmente. O pastor Edkivitz René chama-lhe o Salmo da Fé Corajosa, é o Salmo 13. E nós vamos ler aqui o Salmo 13 porque ele é pequenino. Então diz-nos o Salmo 13, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegra, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E se estás nesta fase do Salmo, em que sentes que Deus te virou o rosto, se afastou de ti, ou se esqueceu completamente de ti, este é o teu Salmo. Vai lá, lê o tempo que tu quiseres. Porque o homem moderno, que é puramente humano, ele vive como quem não precisa de Deus. O filósofo alemão Nietzsche chegou mesmo a dizer que Deus está morto. E não só nas sociedades. Ele disse que estava morto nas igrejas. Que as igrejas são mausoléus de Deus. Que a apatia dos crentes é tão grande que eles vão lá não para adorar um Deus vivo, mas para homenagear um Deus morto. Eu não acredito nisto. Eu não acredito que nós
possamos permanecer apáticos. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos santuário do Espírito Santo. Não podemos permanecer apáticos como se Deus não estivesse aqui. Então, eu não posso viver como falam estes 3 primeiros versículos. Eu não posso viver até aqui. Esta não é a minha forma de olhar o mundo. Então eu tenho que viver olhando para Deus como quem está presente na minha vida constante, mesmo que eu não consiga sentir. Então não podemos perder o ânimo, não podemos perder o fôlego, o entusiasmo, só que porque perdemos a capacidade de ver, sentir e perceber a presença de Deus na nossa vida. Então o problema não está em ti, nem em mim, está em Deus? Ou ao contrário? Não foi Deus que nos abandonou. Fomos nós que deixámos de perceber a presença de Deus. Então, se sentes que Deus te abandonou, ignorou, desamparou, está indiferente, pede-lhe, como está a seguir. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Pede-lhe para que possas ver o que é que Jesus está a fazer na tua história. Vai até Ele. Não adormeças com esta ideia de que Deus não está. Porque Deus não está longe. Só estamos tão centrados naquilo que nos magoa, que nos dói, no nosso umbigo, que não conseguimos ver. Então, se seguimos para o nosso dia a dia com cara de poucos amigos, com respostas tortas e indiferentes àquilo que aqueles que estão à nossa volta, sim, aí estamos a permitir que Deus esteja morto em nós. Estamos a permitir que a nossa apatia diante de Deus seja mais forte ou maior. E estamos a dar razão a Nietzsche. Mas a nossa vida não é sobre nós, irmãos. A nossa vida é sobre Deus. É sobre Ele. Então a minha oração para nós hoje é a que Paulo fez em Efésios. Peço a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e digno de todo o louvor, que nos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecermos. Que Ele ilumine o nosso entendimento para podermos descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele nos dá a nós, os crentes. A riqueza maravilhosa da herança e o poder extraordinário que Ele nos dá. Está lá tudo. Por que nós dizemos que Deus não está? Por que nós não conseguimos mostrar esse ânimo diante de Deus? Não há hipótese nenhuma de Ele ser afastado de nós. O amor de Deus é eterno. E em Jeremias Ele diz isso mesmo. O meu amor por ti é eterno e em benignidade eu te atraí para mim. Então começa o teu dia como Davi. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se alegrará e eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Agora, parece-te que este Salmo 13 podia ser dito por alguém puramente humano? É que é um bocadinho estranho, não é? Começa, tu não estás aqui, abandonaste-me, não te vejo, mas mesmo assim eu vou te adorar porque tu tens-me feito coisas boas. Isto parece um bocado louco, certo? Parece um bocado deslocado. Mas nós somos realmente chamados a ter uma postura meio louca e pouco humana diante da sociedade que nós temos hoje. É assim que nós falamos de Jesus com a nossa vida, só assim. Mostrando que não é sobre nós, é sobre Deus. Eu posso achar muita coisa, mas Deus já me disse que não é assim. Então, vamos voltar à loucura de Paulo e Silas, ok? Então, já vimos que foram maltratados, espancados, presos injustamente e ainda assim passaram a noite a louvar a Deus. As portas da prisão abrem-se e eles não fogem. Mas podiam. Naquele tempo nem polícia judiciária havia, por isso estava bom. Então, mas isto não era claramente a vontade de Deus, muito menos o plano de Deus. Eles permanecem com o seu gesto de louco, de adoração. O carcereiro convenceu-se que este Deus é um Deus de poder e diz o texto que o carcereiro cuidou das feridas dos dois. E depois foi então batizado em nome de Jesus, recebeu a alegria de Deus em sua casa e aí está, curadores de feridos em ação. Não precisaram de ser primeiro tratados, livrados da sua dor, repousados daquela tareia para converter o carcereiro e a família. Eles estavam feridos, eles estavam em ação. Então,
O que é que tu guardas do texto de hoje, da partilha de hoje? Seja qual for a corrente que te prenda os pés, o chicote que te espanca, a injustiça de que és acusado ou a prisão que te impede de ver a luz do dia. Seja qual for o teu problema de saúde, no teu casamento, a preocupação com as finanças, ou com o trabalho, ou com os filhos, ou o medo de arriscar, confia na bondade de Deus e louva ao Senhor, como Davi, como Paulo, como Silas e como tantos outros que aceitaram, acreditaram e continuam a aceitar e a acreditar e entregam o seu jugo a Jesus para carregar o jugo leve. Porque Deus nos predestinou. Porque a sua graça está sobre ti, sobre nós. Mesmo não merecendo, ela está lá. Porque mais louco possa parecer e soar aos ouvidos dos outros, tu não és apenas humano. És templo do Espírito Santo. E porque não é sobre ti ou sobre mim, é sobre Deus. Entrega realmente. E isto é para mim, Xana, entrega. Entrega e permite que a tua experiência de dor traga mais e mais à presença de Jesus. Ele ama incondicionalmente. Ele nunca, nunca abandona. Entrega e atreve-te a ser curador ferido. O que é que tu vais entregar hoje? Este é o momento para entregar. Porque já a seguir vamos voltar a louvar a Deus, ao Deus das nossas vidas. O que é que tu vais entregar? Porque Ele está vivo. Ele está aqui. Ele está em ti, em mim. Então o que é que vais entregar? Entrega realmente. Não faças no geral. Entrega a minha vida. Entrega todo o meu ser. Isso é o que diz a música. Não, o que é que tu vais entregar? Qual é a tua prisão? Qual é a tua corrente? Qual é a tua dor? E enquanto pensas no que queres entregar, eu quero terminar com a história de um homem de Cristo que decidiu deixar de agir como puramente humano e abraçou o seu papel e a sua condição de 100% homem, 100% templo do Espírito Santo. O Watchman Nee, ele é um chinês nascido em 1903, na China, e converteu-se com 17 anos. Watchman Nee, este não é o nome dele, ele depois mudou o nome para para ser mais parecido com aquilo que ele fazia com a sua vida, mas ele era um homem que lia muito sobre adoração, sobre a oração, sobre o Espírito Santo e falava muito facilmente, tinha um dom de oratória muito bom. Então ele começou a pregar muito cedo e a falar sobre Jesus muito cedo. E ele criou congregações familiares, igrejas locais pequeninas, assim como a nossa, acolhedoras, lugares onde ele acreditava que era o lugar ideal para se falar de Jesus. Lugares familiares. As igrejas pequenas, familiares, são os lugares ideais para se falar de Jesus e daí se expandir o Evangelho. Consegue imaginar que nas décadas de 30, na China, com os comunistas, falar de Jesus era loucura. E ele ainda assim, naquela época, criou 700 igrejas e tinha mais de 70 mil crentes. Pura loucura. Em 52, o Watchman Nee foi preso, é claro, era de prever, não é? Mesmo assim durou um bocadinho. E foi condenado a 15 anos de prisão. Quando fizeram os 15 anos, foi-lhe dito que só poderia sair se ele recusasse a sua fé em Jesus. E ele não quis. Então ele foi para campos de concentração, de trabalhos forçados, aliás, naquela altura era trabalhos forçados, e lá ficou até 72, quando morreu. E quando morreu, encontraram na cama um papel que dizia, eu vou ler para não dizer nada de errado, Cristo é o Filho de Deus que morreu pela redenção dos pecadores e ressuscitou depois de 3 dias. Esta é a maior verdade do universo. Eu morro por causa da minha crença em Cristo Jesus. Watchman Nee. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Pai querido, entrego a Ti todo o meu esforço para conseguir qualquer coisa com as minhas próprias forças. Querido Jesus,
Eu reconheço a minha fraqueza e coloco os meus olhos em Ti. Quero viver reconhecendo que a minha vida é sobre Ti e o Teu reino. Espírito Santo, que habitas em mim, ajuda-me a depender de Ti, somente de Ti. Amém.